Oi, gente, tudo bem? Eu venho aqui hoje para falar um pouco sobre o amor a Cristo. Então acompanha comigo aqui esses minutinhos aqui, vamos ver o que a gente pode ter de interessante, né? O que eu posso ter de interessante para acrescentar à sua vida, né? Então vamos lá. Basicamente, dentro de uma vida cristã, né, o centro de tudo, né, é Cristo, né? Seguir a Cristo é Deus que vem pra gente e ele se faz homem e ele dá o caminho pra gente, né? Ele dá o caminho, dá a verdade, dá a vida pra gente, né? Então, basicamente, quando a gente fala de amor a Cristo, a gente fala do amor de todas essas virtudes que estão reunidas em uma única pessoa, né? E essa uma única pessoa, ela faz parte da Santíssima Trindade, né? Cantar hino para o Espírito Santo, né? Fazer canções de louvores e tal, você está dentro do mesmo da mesma proposta, né? Que é o amor a Deus. Quando a gente pensa no amor a Cristo, quando a gente tenta descrever o amor a Cristo, a gente tenta colocar alguns adjetivos assim, eu amo ele porque ele é nosso Salvador, ele veio até a gente, ele se entregou pela gente, né? Ele passou pelo martírio da cruz, né, para salvar a gente. Então, a gente tem várias qualidades que a gente, obviamente, a gente atribui a ele, mas a gente já se acostumou a falar. E muitas vezes isso, né, e por muitas vezes acontece um certo esfriamento, né, na gente. Em alguns momentos a gente se afasta, a gente coloca nosso pensamento muito no mundo. Então, assim, às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade de conexão, né, com Cristo, e aí é que quando o amor ele é persistente, quando o amor ele existe de verdade, a gente pega e volta para ele, né, inexoravelmente. A gente não consegue ficar muito tempo distante dele porque é alguém que a gente ama, né? E o amor a Cristo, ele, no fundamento, né, quando a gente olha para a essência do que tem que ser um amor de entrega total. Né? E uma entrega total a Cristo, ela é total mesmo. Quando a gente analisa a vida dos santos e tudo aquilo que eles escreveram, né, quando a gente teve a oportunidade de ter algum santo que falou sobre seus pensamentos, né, existiram alguns, eles falam muito sobre você se anular por dentro, você entregar todas as suas vontades e indo além, você entrega todos os seus sofrimentos, todos os seus padecimentos por amor. E qual é o objetivo disso? Né? Você tem vários efeitos que acontecem aí. O esvaziamento de si próprio é um dos efeitos, você se esvazia dos seus próprios sentimentos, daquilo tudo que você carrega, de todas essas cargas. E aí, através desse esvaziamento, você abre espaço para que você seja preenchido pelo Espírito Santo. E é uma ação que ela acontece que ela não é automática, né? Isso aí é um processo que ocorre e a gente depende também da vontade dele, né? Esse é um dos propósitos do esvaziamento interno, né? Para a gente poder abrir espaço para que a gente seja preenchido mesmo por Deus. Que é algo que é superior a gente, é algo que também a gente percebe que está acontecendo. E outro efeito também é o efeito santificador, né? Que ele te preenchendo, ele vai te moldar, ele vai moldar o teu coração. E você entrega também o seu coração a ele. E o ato de entrega total é o ato de entrega absoluto mesmo. A gente entrega as nossas vontades, a gente entrega inclusive as nossas misérias, que é aquilo que é autenticamente nosso. Mas assim, de fato, o ato de entrega, ele é um ato de entrega total, até mesmo na nossa consciência, né? A Santa Teresa d'Ávila, que viveu no século XVI, ela, assim, muita gente presenciou, né, o que ela viveu, né, muita gente presenciou o que ela falou, e ela escreveu também sobre muita coisa, né? E uma das coisas que ela colocou lá era quando ela tinha aqueles êxtases de amor, ela sentia o que ela chamava de arrombamento, né? É como se o corpo dela fosse invadido pelo amor de Cristo, né? Em resposta àquilo tudo que ela amava ele, ela se entregava a ele. E ele entrava nela e ela perdia a razão, ela perdia
quase que perdia o estado de consciência dela, né? E em alguns momentos, quando ela estava evoluindo espiritualmente, né, nisso, foi observado que ela era uma daquelas pessoas que levitavam, né? Então, durante a oração, ela entrava num estado tão profundo de amor que ela saía do chão, simplesmente, né? Ela era vista frequentemente saindo do chão na sua cela, né? As freiras iam lá espiar, né, o que ela estava fazendo, né? E ela começou a ficar famosa, né, em torno disso, né? Não que ela gostasse, né, mas a notícia se espalhou, né? Um outro santo, né, que esse foi o caso mais extremo de levitação, foi o São Cupertino. E qual é a história dele, né? Mais ou menos assim, de forma bem resumida, assim, né? Ele nasceu com certas limitações cognitivas, né? Algum problema de gestação, a mãe dele deve ter tido, ou do desenvolvimento dele quando ele era criança, que ele teve uma certa limitação em relação ao aprendizado, em relação à percepção das interações com as pessoas, né? Só que uma coisa que ficou preservada e muito forte dentro dele foi o amor a Cristo. E essa limitação que ele teve foi algo que, no fim das contas, se tornou uma potência do espírito dele, né? Porque a partir do momento que ele não desenvolveu algumas capacidades cognitivas mais elevadas, ele também não se permitiu ser contaminado por muitas coisas do mundo, muitos desejos do mundo, muitas maquinações que a gente faz, né? Malícia, né? Que se desenvolve no coração das pessoas, ele não tinha. Então ele permaneceu puro, ajudado, né, lógico, né, isso foi uma ação do Espírito dele que estava aberto à ação do Espírito Santo que veio nele, né. Mas claramente essa limitação ela participou de alguma forma dessa estrutura espiritual que ele acabou tendo, né. E em um determinado momento, né, ele, né, tinha os amigos lá dele e aí as pessoas elas perceberam que quando ele estava aprendendo alguma coisa na catequese ou algo assim, ou em algum evento dentro da igreja, alguma coisa assim, sempre que falavam a palavra Jesus, ele entrava automaticamente em um êxtase, né? E aí ele abria a boca, né? Ele, assim, chegava até a babar, né? Eu tenho que confirmar essas histórias aí, né? E aí ele começou a sofrer o que a gente chama de bullying hoje, né? Começou a sofrer chacota dos amigos. E aí com o tempo, né? Ele não dava a menor bola para isso, né? E com o tempo ele cresceu e queria se tornar padre, né? E aí, né? Na formação dele, né? Ele tinha que passar por uma prova e ele só conseguiu decorar uma única questão e ele não sabia mais nada da prova, né? E aí o avaliador dele chegou e falou assim, olha, eu vou te passar aqui uma prova, só que eu não tô tendo tempo, eu tenho que sair urgentemente e tal, você só me responde uma questão. E aí era exatamente a questão que ele tinha decorado, né? Então ali ele teve uma ajuda do Espírito Santo para chamar ele para a igreja, né? Porque se ele tivesse ido mal naquela prova, muito possivelmente ele não poderia se ordenar padre, e ele ficaria travado, né, em uma batalha de ordenação e ele dependeria de fatores externos, de ações extraordinárias, né, de bispos, para que ele pudesse ser ordenado, né. E enfim, né, e aí ele se tornou padroeiro dos vestibulandos, né, então muito inteligente essa associação, né. Esse amor a Cristo, ele cresceu tanto que ele era frequentemente visto, né, na hora da consagração da Santa Eucaristia, né, ele saía do chão, né, e aí ele se tornou, né, um daqueles santos famosos, né, ele já era popularmente santo, né, então, porque para a pessoa se tornar santa ela precisa passar, ela precisa primeiro morrer aqui na Terra, passar por uma série de avaliações dos milagres que se sucederam após a morte dela, né. E tem até uma história engraçada dele, não é engraçada, né? É uma história interessante dele, né? Quando o embaixador queria conhecer muito ele, o embaixador foi lá na paróquia que ele estava, né? E estava lá ele com a esposa dele, né? E ele pediu para conversar com o São Cupertino, né? E quando o São Cupertino ele
ele veio, né, em direção ao embaixador, ele entrou numa sala e ele olhou para um quadro, que Jesus estava sendo retratado naquele quadro. E aí ele não conseguiu conversar, ele fez assim, opa! E aí ele saiu do ar e ficou em levitação, em adoração, né, de tanto amor que ele tinha por Cristo. Né? Ele ficou em frente ao quadro em adoração a Cristo. Né? E aí o embaixador, ele queria conhecer esse homem santo que levitava, e ele finalmente conheceu o homem justamente levitando na frente dele. Né? Então, para o embaixador foi uma visão maravilhosa, né? E o São Cupertino, por outro lado, ele ficou super constrangido, né? Porque ele queria ter conversado com o embaixador, e depois que ele saiu desse estado de êxtase, né? Ele se recolheu, né? E aí ele ficou meio sem jeito, né? Ele não pôde conversar, mas o embaixador, ele viu muito mais daquilo que ele queria, né? Então, para ele foi uma experiência assim magnífica também, né? Imagina. Você vai a uma paróquia assistir uma missa e, de repente, o padre celebrante, na hora da consagração, ele sai 2 metros do chão e levita, né? Então, ali você está presenciando um amor, primeiro, né, um amor muito grande daquela pessoa por Deus e uma ação do Espírito Santo direta na sua frente, né? Então, você está sendo testemunha de um grande milagre, né? Então, para quem assiste, isso também é muito positivo, né, também. Bom, enfim, por que eu contei essa história, né? Porque, no fundo, o elemento santificador e transformador disso tá a ação do Espírito Santo, né, vindo em uma pessoa que ela se esvaziou de si mesma, ela se entregou, né, à vontade de Deus, completamente entregue à vontade de Deus, e o Espírito completamente ali disposto para a ação de Deus, né, nela, né? Então a gente toma isso como um aprendizado também em nossa vida, né? Mas assim, para a pessoa média, né, para a gente, né, que está no dia a dia, que está vivendo isso, que a gente não tem esse grau de santidade, a gente está buscando, né, ainda os caminhos de Deus. O que fica para a gente, né? O nosso caminho, ele se ilumina quando a gente entra em conformidade com aquilo que Deus quer para a gente. Também é um ato de amor. E muitas vezes acontece que a gente passa por certas dificuldades na vida. Como eu já disse em outros vídeos, a gente passa por momentos trágicos na vida também, né? A gente tem que enfrentar às vezes a morte de alguém que a gente ama muito, que é próximo da gente. A gente passa por outras situações, né? E muitas dessas situações às vezes se criam por pura banalidade. E aí, dentro de um raciocínio nosso, muitas vezes a gente se revolta contra algo, a gente se desconecta com Deus. Não por culpa dele, mas por culpa nossa. Só que cada vez que acontece algo que traz um sofrimento para a gente, também pode ser uma grande oportunidade para a gente se conformar a Deus. Né? Onde que eu quero chegar com essa história? Né? A Santa Teresinha, ela é uma outra santa que ensinou muito sobre o caminho de santificação e a conformidade com Deus. E ela é uma doutora da igreja, né? E ela falou muito sobre você pegar os padecimentos do dia a dia, da sua vida, que são dores, às vezes dores pequenas coisas do dia a dia e dores grandes também, e você aceitar muitas vezes esse sofrimento para a maior glória de Deus. Assim, a gente não faz jejum às vezes, né? A gente é orientado às vezes a fazer jejum para diversas intenções. Então é um padecimento que ele é uma mortificação, né? E ele é intencional, né? Só que esses padecimentos que eu estou falando aqui para você, eles são os padecimentos que às vezes acontecem na vida. Muitas vezes existem padecimentos que são propositais nossos. Às vezes você aceita passar um calor maior, né? Fala, não vou ligar o ar-condicionado aqui, eu vou aceitar ficar no calor, para sofrer um pouquinho mais para conversão dos pecadores, para entregar isso como conversão dos pecadores, ou pelas almas do purgatório, né? Então você tem várias intenções que você pode entregar para Deus, né? Só que tudo é em ação de dignificação mesmo de Deus, né?
Você pode entregar por reparação às ofensas praticadas contra o Sagrado Coração de Jesus Cristo. Também, né, por amor também a Maria Santíssima, a Virgem Maria, por desagravo às ofensas praticadas ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, assim, você tem várias formas de você entregar isso. E esse padecimento cotidiano e os grandes padecimentos, eles também podem ser usados para a maior glória de Deus, vindo da nossa parte. Como isso pode acontecer, não sei. Né? Como que nos céus isso é uma propriedade, né? Aqui é um sentimento para a gente. Mas também a gente não enxerga nosso espírito, a gente não enxerga o quanto a gente se deforma, por exemplo, quando a gente ama as coisas do mundo. Então, assim, a gente não enxerga também quais são os efeitos no espírito quando a gente padece. E quando a gente padece e entrega todos esses padecimentos por amor, os efeitos, eles são visíveis, né? Você percebe um amor de Deus maior sendo refletido para você. Você percebe um amor seu por Jesus Cristo, ele aumentando substancialmente. Isso é visível, quem faz isso. E você percebe também um alívio à dor que você está sentindo. Quem está ouvindo aí, for psicólogo, vai tentar associar isso com outros fenômenos de psicologia estudados. E eu digo que não, que isso vai muito além de qualquer coisa psicológica. Isso, ele de fato é uma ação do Espírito e é uma ação que ele é comprovado principalmente pelos santos da Igreja Católica, e esses grandiosíssimos santos, que eles fizeram grandes obras de santidade aqui na Terra e depois, né? Então, no caso da Santa Teresinha, né, ela ficou a vida inteira, ela morreu com 24 anos, né, então ela, ainda adolescente, entrou no convento, e ela padeceu, né, ela começou a sofrer com algumas doenças e ela morreu logo, né? E ela dentro num convento, hoje ela é considerada como a padroeira das missões, porque nos períodos de guerra, nas trincheiras principalmente, de repente aparecia lá, no meio de uma trincheira, uma freira, que era Santa Teresinha, e ela estancava um sangramento, e aí a hora que o soldado virava para falar com ela de novo, ela já tinha sumido. E você teve assim feitos extraordinários assim dessa santa, assim, extraordinários, aos milhares. Não foram poucos, foram milhares de cartas que o convento recebeu lá em Lisieux. E eles tiveram que analisar isso assim às pressas, porque o povo já estava canonizando a Santa Teresinha muito antes da igreja começar a se posicionar sobre ela, né? Então foi muito fácil, né, para o Vaticano ele santificar ela, porque os milagres eram tão numerosos que você podia escolher quais são os milagres que você usaria para o processo de santificação dela, né? Eu falei sobre os santos que levitavam, né? E é claro, você tem muitos outros santos que levitaram, né? O São Francisco de Assis, ele foi um deles, né? E por aí vai, né? Eu não consigo nem montar uma lista aí dos santos que flutuavam. Tem aí na internet, aí você pode pesquisar facilmente. Esse padecimento, ele é uma ação também de amor a Deus, né? Uma ação direta de amor a Deus. Uma outra forma de amor a Deus também, que ela é muito grande, muito importante, muito transformadora, é o que eu já falei em outro vídeo também, que é sobre a adoração eucarística. E a adoração eucarística, ela envolve tanto a adoração na transubstanciação, né, durante as missas, né, e você comungar do corpo de Cristo e se entregar da mesma forma com que ele se entregou em forma de pão, né? A carne dele é o corpo dele que está lá, né? Mas ele se entregou em forma de pão. Você também pode se entregar para ele também de todo o seu corpo e alma, né? E seu coração lá junto com toda a sua substância sendo entregue para ele, né? E no sacrário também, né? No sacrário você pode ir ficar alguns minutos em silêncio, no sacrário, tá em oração, pode rezar um terço com algumas intenções que você queira. Mas o sacrário também ele é importantíssimo, porque é um momento que você vai estar em silêncio e você vai estar em meditação profunda lá. E a vida de oração, ela pede também um momento de silêncio, um momento de oração, um momento de entrega total. E é nos sacrários que a pessoa que ela está mais profunda no amor a Deus, ela consegue falar em línguas.
Às vezes em casa a pessoa consegue também, né? Ela pode estar em oração, né? E quem não sabe falar em línguas é quando a pessoa, ela, às vezes ela está tão inspirada pelo Espírito Santo que ela solta algo, coisas que não são inteligíveis, né, aos nossos ouvidos, mas é uma comunicação do nosso espírito que está sendo transmitida a Deus por meio dos nossos anjos da guarda, né? Então, e é importante também, né, isso, né, quando a gente entra nesse estado, né, de falar em línguas, que a gente escapa também da... Quando a gente fala, né, você está falando, você está pronunciando, e os anjos caídos também estão ouvindo, né? Mas quando você fala em línguas, né, os anjos caídos aqui da Terra, né, os famosos demônios, né, eles não têm eles perderam essa inteligência, essa capacidade de entendimento, né, da oração em línguas, né? Então aí nesse momento você está em uma comunicação direta com Deus, e ela é exclusiva, né? Ela não passa por... ela não vaza, né? Vamos colocar assim, né? Bom, mas enfim, né? Essa alusão ao vazamento é muito legal. Mas enfim, os principais elementos da adoração a Deus, né, e do amor a Deus, que a gente se entrega a Deus, ele está nisso, né? E o que a gente faz aqui é uma antecipação ao que a gente vai fazer durante uma eternidade inteira, né? Então, se você pensar que você vai passar uma eternidade em adoração e em amor a Deus, você já pode começar isso agora, né? E fazer isso, você já está começando a cumprir aquilo que é o seu grande destino, aquilo que a gente foi feito para fazer. A gente, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente não só busca o perdão de Deus, mas a gente busca a adoração também a Ele, né, em todos os momentos, né? E o grande objetivo aqui é colocar Ele em cada momento da sua vida. E se você deixar Cristo presente em cada ação da sua vida, você vai estar dentro de uma ação santificadora também dentro da sua vida. Você se colocar humilde em cada momento, colocando Cristo na frente, a gente perceber quando que a gente erra, né? A gente erra muito, né, durante o dia, né? A gente perceber quando que a gente erra, a gente pede perdão a Deus e coloca Ele na frente de todas essas situações e procura amar Ele um pouquinho mais, lembrar um pouquinho mais do que foi a paixão que Ele passou pela gente, a paixão de Cristo, né? Todo o padecimento que Ele teve para salvar a gente colocar isso dentro da nossa consciência todo dia, né, várias vezes ao dia, faz parte também para a gente se configurar a Ele, né? E um momento, né, que você vai perceber que você vai estar mais bem configurado a Ele é quando você estiver mais desapegado desse mundo a ponto de você querer tudo aquilo que Ele queira para você. Até mesmo o ponto que isso choca muita gente, mas até o ponto em que a gente fala: Deus, eu não quero morrer nem antes, né? Não quero partir dessa vida nem antes nem depois do momento que você quiser que eu parta. Às vezes a gente tem essa ânsia de viver mais tempo, de buscar cada vez aquela saúde mais perfeita, para a gente aproveitar os prazeres do mundo, os prazeres da vida e tal. Gente, isso tudo vai passar, tá? O importante é a gente se conformar com a vontade de Deus para a nossa vida. Se Deus ele quiser que a gente tenha uma vida humilde, que assim seja. Se Deus quiser que a gente tenha uma vida mais abastada, Ele vai colocar a gente também no caminho certo. E a nossa conformidade também com a morte, também ela tem que estar alinhada com o que Deus quer para a gente. Porque no caso da Santa Teresinha, ela partiu muito nova, mas ela foi para o céu para fazer grandes coisas a partir do céu. Então para pensar nisso, né? Você fala assim: poxa, mas se eu for para o céu, eu vou partir, eu vou deixar muita gente que eu amo aqui para trás. Gente, todo mundo vai se encontrar no céu um dia, né? É um pouco doloroso, é muito doloroso pra gente, num sentimento aqui da Terra, deixar as pessoas aqui, porque a gente ama, de fato, as pessoas. Mas na conformidade com Deus e no ponto de vista de Deus, a gente vai ter uma eternidade inteira com essas pessoas que a gente ama. Tô falando todo mundo que, né, for pro céu, né, não pro outro lado, né? Mas enfim, a nossa paixão por Deus, ela passa
também por esse entendimento, né? E quanto mais a gente entende o que é a vontade de Deus para a nossa vida, mais a gente vai também começar a amá-lo, né? E a gente vai começar a enxergar as mãos de Deus em todas as fases da nossa vida, em todas as etapas, em todos os acontecimentos da nossa vida, né? Então, a entrega para Deus, amar a Deus no padecimento e nas graças, entender muito sobre a vida dos santos, né? Isso é de um valor assim inestimável para a gente aprender como que os santos eles louvavam a Deus, como que eles adoravam a Deus, como que eles se configuravam a Cristo. É uma coisa que é de um ensinamento assim gigantesco para a gente. E também, né, ter a adoração eucarística, né, que é uma das coisas mais estruturadoras que está ali explícito para a gente, né? Então, esses são os elementos que vão trabalhar na gente para engrandecer a nossa alma, a nossa conduta, o nosso espírito, né? E aí você vai ver que com o tempo você vai enxergar o próximo de um jeito diferente, você vai ver Cristo no próximo, você vai tentar enxergar o próximo com um amor que ele não é um amor mundano, né? Ele é um amor em Cristo, que você quer salvar aquela pessoa também, você quer que aquela pessoa também ame a Deus, porque você quer que Deus ele seja louvado, você quer que Deus ele seja adorado por toda uma eternidade. Então, existe também toda essa estruturação que vai sendo criada dentro da gente, né? E quanto mais você crescer nisso, mais você vai se configurar isso, mais você vai querer isso, mais você vai perceber os seus pecados, mais você vai tentar combater os seus pecados, né, até o ponto em que, já entrando no livro das moradas da Santa Teresa d'Ávila, que ela falava sobre os estados de espírito, né, que chega um momento em que você vai se configurando cada vez mais a Cristo, em que você vai enxergando os seus pecados e você vai tendo repúdio deles. E aí chega num determinado momento que você se vê tão miserável, né, tão pequeno e indigno de Deus, que você entra numa certa batalha, né, e dentro dessa batalha você se entrega a Deus e você fala assim, eu vou pro inferno, porque eu sou totalmente indigno de Deus, né, mas pelo menos enquanto eu estou aqui na Terra, eu quero amar a Deus enquanto eu posso. E aí, quando você entra nesse ponto de você se anular e se enxergar como indigno, e se enxergar assim, que você só pode ter valor a partir do momento que Deus ele te preencher, é o momento que você cria uma porta de entrada muito maior para Deus e o Espírito Santo ele vai entrar em você e vai te transformar de uma forma mais profunda. E aí você dá um salto de espiritualidade. E aí é onde que você chega e entende como que pensam esses santos. Não é o que eles pensam, o que eles sentem, é o que eles vivem de fato. O São João da Cruz ele ajudou muito a Santa Teresa d'Ávila nesse entendimento, né, que dentro da categorização dela, né, ele já era de sétima morada e ela era da sexta, né, ela ainda flutuava bastante entre as moradas, né. Mas assim, seria algo que, a partir do momento que você aprende como que foi o caminho de santidade, é algo que você busca. Enquanto a gente está aqui nas moradas mais baixas, né, a gente tenta ainda lutar com a gente mesmo, nada impede que a gente aprenda o caminho, né, e siga por ele, né. Então, fica aqui, né, um vídeo, né, que eu tento trazer esse tipo de informação para vocês, né, e eu espero que também através dessa palavra o seu amor a Deus ele possa crescer também, eu possa ajudar com alguma coisa, né. E dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, né, se possível, né, para que, se você gostou do conteúdo também, eu possa continuar transmitindo essa mensagem para mais pessoas, né. E até a próxima, gente. Muito obrigado, viu, pelo tempo que você me deu aqui nesses minutinhos, viu. E fiquem com Deus, viu.